Eccoci qua nuovamente. E oggi Andrea Bottoni con chi sta? Con Vera Bifulco. Conta un poco para as pessoas o que é Vera, o que a Vera faz. Fala do seu currículo, sem contar absolutamente tudo, perché sennò a gente demora meia ora, ma conta também um pouco das coisas que fazem sentido para você para se apresentar para as pessoas. Vera, bem-vinda. Obrigado, Vera. Bom, antes de mais nada, é uma alegria imensa estar junto com você. Primeiro, porque você é um grande amigo, te admiro demais, demais mesmo. Admiro você como pessoa e um profissional da mais alta qualidade. Um profissional humano. Bom, eu sou Vera Bifulco, sou psicóloga, psico-oncologista, trabalho com cuidados paliativos desde 2002 na Unifesp. Sou feliz. Acho que cheguei num momento de um equilíbrio gostoso de ser vivido. O que me move? Alegria de viver, família, amo o que eu faço, o meu trabalho, adoro estar aqui, um convite como o seu é indiscutivelmente uma alegria muito grande. E eu acho que conforme a gente vai conversando, as coisas vão se desvelando, as coisas vão vindo à tona. Obrigado, Vera. Olha que forma interessante da Vera se apresentasse, certo? E o que surgiu em mim, não sei se surgiu em você, evidentemente, é que você me parece, como você se apresentou, que você preza bastante as relações humanas. Indiscutivelmente, sim, sim. Em todos os sentidos, né? O núcleo primeiro, a família, né? Então as relações familiares, de afeto, de amorosidade, né? Eu acho que a família é uma base, para mim é uma base sagrada. Nós dois somos de origem italiana, então nós temos muito isso de comer na mesa, em companhia, saboreando. É um momento, eu diria, quase que espiritual, mesmo que tenha os seus altos e baixos, mas é um momento de agregação, né? A comida para nós tem um sentido muito sagrado mesmo. Nossa, eu acho que somos um povo feliz por aquilo que comemos também, pela nossa cultura, por aquilo que bebemos, mas o ambiente do trabalho, gostar daquilo que se faz, acreditar naquilo que nós fazemos, não só para nós, mas o quanto isso pode ajudar o nosso semelhante. Acho que a gente tem tanto você na sua especialidade quanto eu, uma clareza muito grande da nossa contribuição em ajudar esse outro ser humano na sua caminhada. Por isso, Vera, deixa-te dizer uma coisa. Você compartilhou conosco esses conceitos, gratidão. Você falou um pouco de motivação, o que te move. E também a gente pode dizer também o propósito. Faz sentido falar de propósito nesse contexto? Faz. Bom, o propósito é tremendamente individual, somos seres individuais, cada um carrega uma história. E eu acho até uma história, assim, dos nossos antepassados, né? E dos nossos sonhos também. Mas eu acho que cada um deveria... essa é uma pergunta que eu faço muito para mim mesma, né? Quando eu não mais existir fisicamente, como eu quero ser lembrada? Eu acho que as pessoas precisariam parar um pouquinho e pensar assim, qual é a herança que eu vou deixar? Não herança material, certo? Herança material é um ponto que você pode ter o que deixar, como pode não ter o que deixar. Mas uma herança que é muito mais importante do que a herança material é como você quer ser lembrado, né? Qual é o legado que você vai deixar depois da tua morte física? Então, essa é uma responsabilidade que nós deveríamos ter, porque nós fazemos história, né?
Eu acho que nós marcamos com a nossa presença física um determinado tempo, e quando a gente se vai, esse propósito que nos levou a deixar um legado, isso acho que é algo que precisa ser pensado, né? Essas coisas, para mim, são muito sagradas, viu? Sagradas. Por isso, você falou mais uma vez a palavra história. História, sim. E aí, quantas vezes, por exemplo, a gente faz alguma coisa até com as melhores das intenções e eventualmente se baliza, se norteia apenas por questões exclusivamente técnicas. E às vezes, de repente, a gente perde a chance, deixa de se beneficiar da história do outro, que inclusive pode te ajudar a entender determinadas problemáticas. E isso vale vera não apenas no meu entendimento, veja bem, agora vamos ver o que a mestre Vera acha, certo? Vale apenas não em questões exclusivamente da esfera técnica profissional, mas da vida num sentido mais amplo da palavra. É com você, Vera. Mas eu vou te dar um exemplo de como eu faço isso acontecer num atendimento a paciente. Eu, como eu já adiantei, eu trabalho com cuidados paliativos. Num determinado momento da consulta, eu pergunto para o paciente, durante o dia, qual é o momento que te faz mais feliz? O que te faz feliz? Então, eu me lembro bem do caso de uma paciente muito idosinha, oncológica, em cuidados paliativos, e que, me parece que era um câncer de pulmão, alguma coisa assim. E eu perguntei assim para ela, o que te faz feliz? Qual é o momento do dia que você sente uma felicidade maior? Ela falou assim para mim, uma pessoa muito humilde. Ela falou assim, quando eu pego a minha palhinha e eu enrolo meu cigarrinho de palha. Aquele momento é uma delícia. Eu pergunto para você, eu vou falar para essa mulher não fume o seu único cigarrinho de palha que ela elabora com aquele ritual todo? Então, eu acho que quando a gente conhece a história de vida do paciente, em primeiro lugar, o paciente percebe que eu estou interessado nele para além da doença. Isso eu já acho bárbaro, porque senão eu estou cuidando de uma úlcera, de uma gastrite. Não, eu estou cuidando de um ser humano. Eu preciso saber o que para ele são momentos de felicidade ou o que para ele são momentos desafiadores e mais difíceis de viver. Quando eu amplio o meu atendimento na história de vida deste paciente, não só na história pregressa, mas na história atual, eu me aproximo mais dele. Eu crio um vínculo, uma ligação muito maior, porque ele percebe, eu estou me importando com ele. E ele vê naquela consulta uma consulta totalmente diferente de tudo aquilo que ele já vivenciou até aquele momento. Pois é, Vera. Gratidão. E aí, a gente pode dizer o que importa para mim, o que importa para você. Que sentido? Que eu me importo com você, Sim. Eu pergunto o que faz sentido para você, independentemente se faz sentido para mim e independentemente de outras coisas. Mas quando o outro percebe que eu estou interessado mesmo, de que forma pode ajudar? Eu mergulho no universo dele. Isso se chama empatia. Empatia, não é verdade? Eu acho que as pessoas cometem um equívoco. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Primeiro, porque eu nunca vou conseguir me colocar no lugar do outro. Ninguém nunca consegue estar no lugar do outro.
Sabe aquela coisa que geralmente o paciente pergunta: doutor, o que o senhor faria no meu lugar? Difícil, eu não estou no seu lugar, né? Mas, quando eu entro no universo, por exemplo, quando eu entrei no universo daquela paciente e eu consegui imaginar o cenário onde ela vive, com todas as limitações impostas pela doença, né, já avançada e tudo mais, e que eu vi que aquele momento de fazer o seu cigarrinho de palha, fumar o seu cigarrinho, tinha a ver com as origens dela, com um momento de prazer, eu acho que isso é a empatia. Eu entrar no universo do outro e entender o que o motiva, tanto para o sofrimento quanto para a alegria. Esses entendimentos numa clínica, eles são fundamentais, a meu ver. Eu não queria usar essa palavra, mas eu, entre aspas, eu ganho o paciente. O que é ganhar o paciente? Fazer com que ele consiga ver o seu tratamento de uma maneira. Ele é meu aliado. De uma maneira que ele se sinta o centro do cuidado, por exemplo. Sim. Que não, mas o paciente é o centro do cuidado. Não, que ele se sinta. Sim, sim. Entendeu? Sim. Que ele perceba a importância. E isso, olhando de uma forma um pouco mais geral, pensando em contextos mais amplos de saúde e de vida, se aplica a diferentes situações, se aplica a diferentes experiências. Ou seja, a gente está usando um exemplo, um cenário, mas isso vale quando você vai no cinema, hipoteticamente, isso vale quando você vai in un parque, isso vale in qualche tipo di attendimento onde esiste un qualche tipo di relação, ou seja, o acolhimento. E aí, se você se sente acolhido em qualquer tipo de situação, você pode ter uma experiência melhor. E aí, isso aqui, novamente, no meu entendimento, rimette à motivação, ao propósito, ao que te move. Perché quando a gente faz algo com mais interesse, mais motivado, pode eventualmente gerar experiências melhores e também, quem sabe, uma percepção melhor de que está próximo da gente. Isso faz sentido para você, Sim. Vera? Por exemplo, uma das perguntas que nós costumamos, a gente trabalha em equipe multiprofissional, né? Mas uma das perguntas que a gente costuma fazer é para o paciente, por exemplo, se você melhorar, qual é o teu objetivo nessa melhora, né? Qual é o teu propósito? Você tem algum? Eu gosto muito de trabalhar com projetos de vida, né? Projetos de vida a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, que eu acho que todos nós devemos ter. A longo prazo pode nem ser nessa vida, vamos deixar alguns outros para as próximas vidas também, porque eu acho que não dá para todos os projetos a gente fazer numa única vida. Falta-nos tempo. Só isso, vontade a gente tem, mas falta-nos tempo. Então, quando você trabalha, por exemplo, então, o meu projeto é, se eu melhorar dessa dor, que é uma dor insuportável, né, cuidados paliativos tentam mitigar a dor, né, dos aspectos primeiros, né, o eixo do sofrimento físico. Então, eu quero ver meu filho que mora numa outra cidade, ou eu quero pescar, ou eu quero voltar a trabalhar. Então, se a gente trabalhar estes projetos, e temos que sempre ter projetos nesses tempos, a curtíssimo prazo. Não precisam ser projetos fantásticos, aquelas... Não. São pequenos projetos. Às vezes, o meu projeto é conseguir, sei lá... fazer uma coisa simples, mas que faz sentido para a pessoa. Faz sentido. Algo que para ela tem um significado muito grande. A gente percebe que muitas vezes esta vida está muito esvaziada, muito vazia, por falta de significado. As pessoas elas não encontram mais um sentido maior na vida, sabe? Eu percebo que o mundo, infelizmente,
Acho que ninguém entendeu a pandemia, pouquíssimas pessoas entenderam a pandemia, infelizmente, porque era, né, foi um chacoalhão que poderia ser melhor trabalhado, né? Ter um sentido elevado, que não necessariamente... Olha, por exemplo, felicidade. A felicidade não é um conceito que deve estar ligado ao material, e as pessoas associam. Eu vou ser feliz se eu adquirir algo material. Não, eu vou ser feliz não pelo ter, teria que ser feliz pelo ser. Então, muitas vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de andar no parque, caminhada. Caminhada é uma coisa que, para mim, tem sentido, muito sentido. Então, se um dia eu estiver impossibilitada disso e a equipe conseguir que eu me dar a autonomia, a oportunidade, isso tem sentido para mim. Então, eu acho que as pessoas têm um pouco essa... E as pessoas, na verdade, elas não sabem nem muito bem o que elas querem. Eu estou sendo muito sincera aqui. Se você perguntar o que você quer da vida, dificilmente as pessoas elas vão assim num bate-pronto. Eu acho que as pessoas estão perdidas até... Porque, sabe aquela história? Quem não sabe o que procura, acha e não reconhece. Boa, boa. Essa aqui é verdadeira. Não sei se eu fugi um pouquinho. Não, você não foge, você não foge. Se ela fugiu, puxou de volta, tá certo? É que são coisas que têm sentido para mim. Faz sentido. E aí tem outra coisa também que você abordou, que eu vou destacar, ou seja, o fato do ser, do ter. Veja bem, é bom ter conforto, nada contra coisas materiais. Agora, o que acontece? Que às vezes a gente pode correr o risco, em determinadas situações, de valorizar demais determinados aspectos e depois descobrir que não era tudo aquilo, certo? Por isso, vamos dizer, o estar presente, a consciência, o buscar coisas que realmente façam sentido, não apenas por aparecer ou para ter, mas também para se sentir melhor. E porque às vezes se pode ter muito e se aproveita pouco. Novamente, cada um sabe das coisas, cada um sabe o que enfrenta, cada um tem a própria história. Mas realmente tentar, voltando, não, por isso, descobrir ou procurar, mas não de uma forma casual, mas com propósito, o que faz sentido para mim e que pode também remeter a algo que seja, por exemplo, autocuidado. Isso pode fazer uma diferença, inclusive, em aproveitar mais a vida, em ter sensações positivas, às vezes com coisas simples. De repente a gente tem a expectativa, a partir de amanhã vai ser diferente. Quando conseguir um emprego melhor, aí vou poder fazer isso. De repente chega um emprego melhor, mas você não se sente melhor. De repente, a expectativa que você tinha no amanhã não tem aquilo que você imaginava que teria ontem. Em resumo, vive bem, aproveita bem o momento presente, claro, planeja, organiza, pensa, mas não deixa de curtir, de aproveitar. Você viajou antes, mas eu também viajei agora. Você embarcou na minha viagem, Vera? Embarquei. E eu acho até que isso que você falou é promoção de saúde. Né? Então, acho interessante que as pessoas falam, happy hour, sexta-feira, às 6 horas. Não dá para aquela pessoa que vai trabalhar na segunda-feira pensando no happy hour da sexta-feira. Bom, ela perdeu 5 dias da vida dela, certo? O que ela fez da segunda até a sexta? Certo? E eu acho que é assim. E isso é promoção de saúde. Né? Se nós vivêssemos 1000 anos, você perder 5 dias, eu até que diria,
Ah, tá bom. Agora, nós não vivemos tanto assim para desperdiçar tempos valiosos da nossa vida, né? É, Então, você, por exemplo, que é um nutrólogo e lida com um dos maiores prazeres da vida, que é a alimentação. Nossa, é fantástico. É um prazer imediato, certo? É imediato. Eu que trabalho com cuidados paliativos, muitas vezes quando falam assim, o que é qualidade de vida para um paciente em cuidados paliativos? De repente é ele comer exatamente aquilo que tem um significado imenso para ele, que pode ser um arroz, feijão, sabe? Que pode ser, sei lá, qualquer coisa que tenha a ver com a sua origem, né? A sua cultura. isso. Então, Que tem um valor olha que afetivo. coisa interessante. Quando a gente vivencia a prática dos cuidados paliativos, a gente começa a falar assim: nossa, o que realmente tem sentido na vida são coisas tão simples, mas comer com alguém que está te fazendo companhia e de quem você tem um afeto muito grande, poder sentir o sabor, né? São tantas coisas, aquela, você tem fome de quê, né? E daí a gente percebe que o que realmente tem valor na vida, voltando aos cuidados paliativos, agora lembrei, né? As pessoas, quando elas estão muito próximas a gente chama, da sua terminalidade, né? Elas não se arrependem de coisas fantásticas, por exemplo, assim, me arrependo de não ter comprado um carro último tipo, ou de não ter feito tal viagem, ou de não ter qualquer coisa material. Elas se arrependem de não ter tido os momentos de uma vivência afetuosa, amorosa muito maior, né? E não dá para voltar atrás. Então, essas coisas, eu acho que elas dão sentido à nossa vida. E aí, Vera, eu vou dizer duas coisas. Uma que você acabou de dizer, não? A questão ao que poderia ter feito, tipo arrependimento, uma reflexão em cima de coisas que não dá tempo mais para fazer. E também o exemplo que você fez da semana, que eu iniciou a semana de trabalho, pegando um exemplo de trabalho de segunda a sexta. Na segunda eu fico pensando, na sexta-feira não é happy hour. Ma vou complementar. E de repente no domingo, às vezes até no sábado, já inizia a sofrer, perché, pô, amanhã é segunda, entendeu? E aí de repente você não aproveita o seu tempo livre, hipoteticamente, ou o seu lazer, ou qualquer tipo de coisa, perché inicia a sofrer por antecipação que depois amanhã é segunda. Já está terminando o final de semana. E na segunda inicia a pensar no final de semana. Na realidade, a gente às vezes se priva de aproveitar o momento, a situação, o momento presente, perché frequentemente pensa no passado ou pensa no futuro. Isso é normal, somos humanos. Todos nós fazemos isso, veja bem. Agora, tentar cultivar um pouco mais a consciência do momento presente pode até, quem sabe, lá na frente ter menos arrependimentos, está certo? Ou seja, não dá come não pensar no futuro ou come não pensar no passado. Beleza, mas de repente dá para valorizar um pouco mais o momento presente. Faz sentido para você? Eu Vera? diria assim, não estaciona no passado, né? Não estaciona lá. O passado não dá para mudar. O futuro é uma incógnita. Lógico, a gente tem que ter responsabilidade. Mas você, por exemplo, que é um especialista em mindfulness, certo? Basicamente é viva o momento presente. E o momento é o momento. E às vezes esse momento é tão enriquecedor e você, por uma própria ansiedade, tudo bem, somos humanos, também ansiedade, essas coisas também faz parte. Mas não deixar fermentar essa ansiedade a tal ponto, porque este futuro
nós não temos controle nenhum sobre o futuro, nenhum. Eu acho que a única coisa, a coisa mais certa da vida são as mudanças. Você concorda? Concordo. Não existe nada mais certo na vida do que as mudanças. Essas existem. Então, muitas vezes, aquele futuro que você acha, nossa, que está nas suas mãos, que você tem o controle, pode apresentar totalmente diferente. Agora, é lógico, cada um com uma história, cada um com as suas responsabilidades, os seus apelos, né? Temos que também sobreviver a essa selva de pedra, coisa e tal. Mas eu acho que tudo é uma questão de você se permitir fazer sempre alguma experiência positiva, alguma, por pequena que seja. E aí, já concluindo esse encontro maravilhoso, gratidão, Vera, que acontece que nós destacamos um pouco, espero que faça e tenha feito sentido para vocês e que possa gerar algumas reflexões em cima de motivação, em cima de propósito, não? Do que te move. Mas também a gente fechou um pouco esse nosso encontro, não? Destacando a importância de viver o momento presente, lembrando que é normal, não? Resgatar às vezes o passado ou pensar demais no futuro, mas também de ter esta consciência, de buscar, de cultivar esta consciência para chamar um pouco a nossa mente de volta e realmente se entregar um pouco mais com a nossa presença, por exemplo, nas relações e no cultivo de algo que faça sentido, que é isso que um pouco a gente abordou nesse nosso encontro, ok? Espero que faça sentido para vocês e eu agradeço imensamente a Vera Bifulco. Te agradeço muito, Bottoni. As conversas a gente nunca sabe como elas vão se desenvolver, mas eu diria para você que nós filosofamos aqui um pouco, e filosofar é sempre bom. Nos permitimos, né, filosofar sobre a vida. Muito Gratidão. bom. Grazie.